Era uma noite de novembro de 1987, e o Rio de Janeiro estava quente com aquele calor úmido que gruda na pele e não pede licença. No Canecão, a casa de shows que havia se tornado o templo não oficial do rock brasileiro naquela década, uma fila enorme se estendia pela calçada desde o início da tarde. Não era uma fila comum de show, era uma fila com uma energia específica. Aquela mistura de antecipação e rumor que só existe quando as pessoas sabem que vão assistir a algo que pode sair dos trilhos a qualquer momento. Porque o que estava programado para aquela noite não era apenas um show do Barão Vermelho. Era a primeira apresentação de Cazuza, depois de uma semana que havia agitado o rock nacional de uma ponta à outra. Tudo havia começado 7 dias antes numa entrevista publicada na revista Som 3, uma das publicações mais respeitadas do meio musical brasileiro naquele período. João Luiz Werdenbach, filho, conhecido pelo Brasil inteiro como Lobão, havia dado uma entrevista longa e provocadora sobre o estado do rock nacional. Lobão era um personagem impossível de ignorar naquele cenário. Baterista fundador dos Blitz. Depois seguindo carreira solo com uma intensidade que havia produzido álbuns celebrados e uma persona pública construída sobre a recusa em ser palatável. Ele dizia o que pensava com uma convicção que admiradores chamavam de coragem e detratores chamavam de arrogância. E a linha entre as duas coisas raramente era clara o suficiente para ser traçada com precisão. Na entrevista, Lobão havia falado sobre vários aspectos do rock brasileiro, com a franqueza característica que tornava suas opiniões tanto valiosíssimas quanto inflamáveis. E em determinado momento, quando o repórter perguntou sobre o Barão Vermelho e sobre Cazuza especificamente, Lobão disse algo que foi direto para as manchetes das páginas de cultura dos jornais cariocas. Disse que Cazuza era inegavelmente talentoso, mas que havia um problema fundamental na sua abordagem artística. Disse que Cazuza era exagerado demais, não como elogio, como diagnóstico. Disse que o excesso de emoção nas suas letras e na sua performance beirava o autoindulgente, que havia uma diferença entre intensidade e histrionismo, e que Cazuza ainda não havia aprendido a fazer essa distinção com consistência. Completou dizendo que o rock não precisava de teatralidade operística. Precisava de verdade crua e direta, sem ornamentos emocionais que serviam mais ao ego do artista do que à música em si. E disse com aquela pontaria que Lobão tinha para frases que ficavam, que Cazuza corria o risco de se tornar um personagem de si mesmo, em vez de um artista de verdade. A entrevista circulou pelo meio musical com a velocidade que só os mercados pequenos conseguem produzir. Todo mundo leu. Todo mundo teve opinião. Músicos, produtores, jornalistas e fãs se dividiram de uma forma que revelava muito menos sobre Cazuza e Lobão do que sobre as tensões que já existiam dentro do rock brasileiro naquele momento. Tensões sobre o que o gênero devia ser, sobre quanta emoção era permitida antes de virar fraqueza, sobre os limites entre autenticidade e performance. Cazuza soube da entrevista pelo empresário numa manhã de terça-feira, lendo num apartamento do Leblon, com uma xícara de café que foi esfriando enquanto ele lia. As pessoas que estavam presentes naquela manhã descreveram reações diferentes. Uns disseram que ele ficou em silêncio por um longo tempo. Outros disseram que riu. Frejá, que recebeu um telefonema de Cazuza na tarde daquele mesmo dia, disse que a voz do amigo não tinha raiva. Tinha algo mais parecido com interesse, como quem encontra uma questão que acha genuinamente vale a pena pensar. Mas havia uma semana de shows programados e o mundo estava esperando para ver o que Cazuza faria com aquilo, porque aquela era a natureza do circo que o rock brasileiro havia se tornado naquele período. Provocações produziam respostas, e respostas produziam histórias, e histórias produziam público, e público produzia o oxigênio que mantinha tudo vivo. Cazuza sabia disso tão bem quanto qualquer outro. A questão não era se ia responder, era como. Nos dias que separaram a entrevista de Lobão do show no Canecão, Cazuza foi visto em poucos lugares e falou com menos pessoas ainda. Seu empresário tentou convencê-lo a dar uma entrevista rápida para algum jornal. Uma resposta protocolar que acomodasse a situação sem criar mais fogo. Cazuza recusou com a gentileza distraída de quem está pensando em outra coisa. Frejat tentou uma conversa sobre o setlist do show e Cazuza ouviu.
Mas havia uma parte dele claramente em outro lugar, processando algo que ainda não estava pronto para sair. Uma das poucas pessoas que teve acesso a Cazuza naqueles dias foi Marina Lima, amiga próxima e artista que entendia intimamente os paradoxos de ser ao mesmo tempo vulnerável e poderoso num palco. Ela disse numa entrevista anos depois que durante um jantar naquela semana, Cazuza havia falado sobre a crítica de Lobão de uma maneira que a surpreendeu. Disse que ele não estava irritado com o que havia sido dito. Estava irritado com o pressuposto por trás do que havia sido dito, com a ideia de que intensidade emocional era suspeita, com a ideia de que sentir demais era uma imperfeição artística a ser corrigida em vez de uma escolha filosófica a ser defendida. Disse a Marina que ia responder, mas que ia responder do único lugar que fazia sentido para ele, do palco. A noite do show no Canecão chegou com aquela combinação de expectativa e rumor que havia se construído ao longo da semana. A casa estava completamente lotada, com pessoas que tinham vindo especificamente para ver o que ia acontecer misturadas com fãs de longa data, que vinham independentemente de qualquer polêmica. Os seguranças na porta relataram uma intensidade diferente do normal nas pessoas entrando, uma presença mais concentrada, menos dispersa, como se todos soubessem que precisavam prestar atenção. Lobão não estava no show, mas sua ausência era tão presente quanto se estivesse na primeira fila. O Barão Vermelho subiu ao palco às 22 horas com 10 minutos de atraso, o que para os padrões da banda era quase pontualidade. As luzes baixaram, a plateia explodiu, e Frejá abriu com aqueles primeiros acordes que faziam o Canecão inteiro reconhecer antes que a primeira nota de voz chegasse. Cazuza entrou no palco e o nível de som da plateia subiu de uma maneira que os técnicos de som descreveram depois como fisicamente perceptível. Uma onda que você sentia no peito antes de processar com os ouvidos. Ele não disse nada sobre Lobão nas primeiras músicas. Tocaram o setlist de sempre com aquela energia que fazia os shows do Barão Vermelho serem diferentes de qualquer outra coisa no rock nacional daquele período. Cazuza se movia pelo palco com aquela presença que não precisava de artifício para preencher os espaços. Uma qualidade de existência em cena que ou você tem ou não tem e que nenhuma escola de teatro consegue ensinar completamente. A plateia estava com ele desde o primeiro segundo, mas havia uma tensão adicional no ar. Uma expectativa de que alguma coisa ainda estava por vir. Foi depois da quinta música que Cazuza pediu para a banda parar. Ficou parado no centro do palco com o microfone na mão, olhando para o Canecão lotado por um momento que as pessoas presentes descreveram uniformemente como longo. Não desconfortavelmente longo, significativamente longo. Como uma respiração antes de dizer algo que importa. Quando falou com aquela voz que não precisava de volume alto para chegar longe. Disse que havia lido uma coisa interessante naquela semana. Disse que alguém que ele respeitava como músico havia dito que ele era exagerado demais. Fez uma pausa. Disse que havia pensado nisso durante vários dias, que havia ficado acordado de madrugada pensando nisso, e que havia chegado a uma conclusão. Disse que concordava completamente. A plateia riu, mas era um riso que ainda não sabia onde estava pisando. Um riso que ouvia e esperava. Cazuza deixou o riso se assentar e continuou. Disse que era mesmo exagerado demais, que amava demais, sofria demais, cantava demais, sentia demais, que quando acordava de manhã e olhava para o Rio de Janeiro pela janela do apartamento, achava a cidade exageradamente bonita e exageradamente cruel ao mesmo tempo, que quando escrevia uma letra e a letra ficava pronta, sentia um exagero de alegria que durava exatos 3 minutos, antes de virar um exagero de insatisfação, porque já queria fazer a próxima. Disse que havia tentado uma vez na vida ser equilibrado, moderado, contido, e que havia durado aproximadamente uma tarde inteira, antes de desistir por falta de interesse. Então disse a coisa que fez o Canecão inteiro ficar em silêncio, da maneira que só acontece quando algo verdadeiro chega sem avisar. Disse que não achava que o rock precisava escolher entre verdade crua e emoção intensa. Disse que essa escolha era falsa. Que a verdade mais crua que existia era justamente a intensidade do sentimento humano e que qualquer arte que tentasse aparar esse excesso para parecer mais séria estava na verdade ficando menos verdadeira. Disse que havia uma diferença entre exagero como pose e exagero como condição de existência.
e que para ele não era pose. Era o único modo de funcionamento que havia encontrado que produzia algo que valia a pena ouvir. E então disse, olhando para a plateia com aquela diretividade de olhar que era uma das marcas físicas da sua presença em palco, disse que essa música que ia cantar agora era para todos que também eram exagerados demais, que também sentiam tudo no volume que o mundo dizia ser inadequado, que também haviam sido avisados em algum momento da vida de que precisavam se conter e haviam escolhido não se conter. Disse que essa música era para eles, e que se alguém achava que isso era histrionismo, era bem-vindo a continuar achando. A banda entrou. E o que aconteceu nos minutos seguintes dentro do Canecão foi descrito por pessoas que estavam lá com a dificuldade particular que os momentos intensos produzem na linguagem. Aquela sensação de que as palavras disponíveis são menores do que a experiência que precisam descrever. Cazuza cantou como se cada nota fosse uma resposta e cada silêncio entre as notas fosse também uma resposta. A plateia cantou junto desde o primeiro verso. Não como multidão executando um ritual familiar, mas como pessoas que haviam entendido que estavam participando de algo que ia além do entretenimento. Jornalistas que cobriam o show para diferentes publicações escreveram no dia seguinte com aquela unanimidade rara que acontece quando um evento é suficientemente claro para não admitir interpretações muito divergentes. Todos usaram palavras que apontavam para a mesma direção. Momentos depois do show, nos bastidores, o empresário de Cazuza descreveu a cena para um jornalista da Folha de São Paulo que estava aguardando para uma entrevista rápida. Disse que Cazuza havia saído do palco suado, havia pedido água, havia sentado numa cadeira e ficado em silêncio por alguns minutos. E então havia sorrido do jeito que sorria quando estava satisfeito, não com o mundo, mas consigo mesmo. Lobão soube do discurso no palco através de amigos comuns ainda na noite do show. Sua reação imediata não foi registrada por ninguém com proximidade suficiente para ser considerada definitiva. Mas nos dias seguintes, quando jornalistas perguntaram sobre o episódio, Lobão respondeu de uma maneira que surpreendeu muita gente. Disse que Cazuza havia respondido exatamente da maneira certa. Disse que não havia retirado o que disse na entrevista, mas que respeitava um artista que tinha convicção suficiente para defender sua própria escolha estética em vez de tentar justificá-la ou suavizá-la. Disse que era isso que o rock precisava, não consenso, mas artistas que soubessem por que faziam o que faziam e não pedissem desculpa por isso. A resposta de Lobão circulou tanto quanto o discurso de Cazuza, e juntos produziram uma conversa sobre o rock brasileiro que foi além da polêmica original, e tocou em questões que o meio musical estava precisando enfrentar. Sobre os limites entre emoção e indulgência. Sobre quem tinha o direito de definir o que era autêntico. Sobre se o rock brasileiro precisava de uma estética única, ou se sua força estava justamente na diversidade de abordagens que havia produzido em menos de uma década de existência real. Cazuza e Lobão nunca se tornaram amigos próximos, mas desenvolveram nos anos seguintes um respeito mútuo que ambos expressavam com a reserva de quem prefere demonstrar do que declarar. Tocaram juntos em pelo menos 2 ocasiões em eventos beneficentes, e pessoas que estavam presentes nessas ocasiões descreveram as interações entre os dois como marcadas por uma honestidade direta que era estranhamente mais calorosa do que muitas amizades convencionais. Quando a saúde de Cazuza começou a deteriorar publicamente no final dos anos 80, e ele transformou a própria doença em matéria de arte com uma coragem que o mundo assistiu em silêncio respeitoso, a questão do exagero ganhou uma dimensão que ninguém havia previsto naquela noite no Canecão, porque o que se viu foi um homem que havia defendido o direito de sentir tudo no máximo sendo confrontado pela vida, com uma situação que exigia exatamente isso. Sentir tudo no máximo, inclusive o medo e a dor e a consciência do fim aproximando-se com uma lentidão sem misericórdia. E ele fez isso, com os mesmos excessos que Lobão havia questionado e que ele havia defendido no palco do Canecão, com a mesma intensidade que havia dividido opiniões e conquistado palcos, com aquela qualidade particular de presença que não diminuía quando a plateia ia embora porque não dependia da plateia para existir. Era uma condição, como ele mesmo havia dito naquela noite, não uma pose. E condições não se tiram quando o show termina.
O discurso do Canecão ficou na memória do rock brasileiro como um desses momentos que definem não apenas um artista, mas uma posição. Uma posição sobre o que a arte pode e deve fazer. Sobre se o papel do artista é moderar o sentimento humano para torná-lo mais aceitável ou amplificá-lo até que se torne impossível de ignorar. Cazuza havia escolhido amplificar desde o primeiro dia e havia defendido essa escolha naquela noite de novembro de 1987, diante de uma casa lotada que foi embora sabendo que havia assistido a algo que ia além de um show de rock. Décadas depois, jovens que ainda não tinham nascido naquela noite descobrem o discurso em gravações amadoras e em relatos de quem estava presente e encontram nele algo que continua funcionando, continua chegando, continua dizendo algo que precisava ser dito. Porque a questão que Cazuza respondeu naquele palco não era sobre ele e Lobão. Era sobre o direito de qualquer ser humano de sentir as coisas no tamanho em que elas chegam, sem pedir desculpa pelo volume, sem aparar as bordas para caber em molduras que o mundo considera mais apropriadas. Exagerado demais. Como se houvesse outra maneira de ser completamente vivo.